E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá dividido em 4 partes e tem algumas coisas muitíssimas curiosas para nós comentarmos, em especial daquele cidadão ali, Eduardo Talhaferro. Ontem foi publicada uma nota que a gente vai ter que falar sobre ela. Só digo isso, eu acho que vocês vão achar muito interessante e tem tudo para ser um dos assuntos mais comentados ao longo do dia de hoje. Mas vamos começar a falar do Lula. Um caso aí que aconteceu ontem que eu acho que só não chama mais atenção por conta de tudo que o Brasil vem vivendo, né, nos últimos dias, toda essa confusão, o julgamento do Bolsonaro. A gente começa falando sobre isso, uma visitinha que o Lula fez em determinado lugar, ao lado de quem? Que é a imprensa mesmo que resolveu falar. Aí sim, falaremos bastante aí sobre o seu Talhaferro, mostrar algumas coisinhas para vocês. Um relatório, inclusive dos peritos que fizeram, analisando alguns documentos, metadados, que eu acho que, enfim, né, tretas. Depois vamos falar do cenário de Brasil, 2026, discursos, coisas que aconteceram. Foram publicadas várias matérias ao longo do dia de ontem sobre algumas questões que envolvem a direita brasileira. E aí eu quero passar com vocês sobre elas. E na quarta e última parte, vamos falar sobre Trump. Acho que na terceira a gente vai falar sobre um dos oficiais, né, do Departamento de Estado, comenta sobre a situação do Brasil, diz que não vai retroceder, que os Estados Unidos está atento a tudo que está acontecendo. E aí quero falar sobre o governo Trump, algumas coisas que estão acontecendo que envolvem a direita e que eu achei que pode servir de alguns direcionamentos. Mas vamos lá. Folha de São Paulo, né, imprensa, consórcio, não é nenhum blog de direita que está falando sobre isso. Lula dividiu palco com suspeitas de tráfico durante evento na favela do Moinho. Mostra vídeo. Líder comunitária que preparou visita de Lula extorquia moradores. Bom, essa turma aí que a Folha de São Paulo está comentando que tem até vídeo, temos imagens. A turma não é qualquer tipo de envolvimento. O movimento vai além dessas coisas, né? Vai também a extorsão. Segundo André Chaldes, do Metrópolis, a líder comunitária Alessandra Moja Cunha, da Associação da Comunidade do Moinho, integrava a organização criminosa comandada pelo seu irmão, Leonardo Moja, o Léo do Moinho, e também comandava a extorsão de moradores que desejavam deixar a favela do Moinho no centro de São Paulo. Léo apontado como o principal líder do PCC na região central da capital. Foi com essa associação que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, se reuniu para preparar a visita de Lula à favela no fim de junho. 2 dias depois, Lula esteve no local e dividiu o palco com Alessandra. Essas informações, que estão relatadas pelo Metrópolis, que tem vídeo da turma da Folha de São Paulo, constam da representação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que embasou a Operação Sharp, deflagrada na manhã desta segunda-feira, 8 de setembro. De acordo com o Ministério Público, Alessandra exerce importante papel na mobilização e organização das manifestações públicas que blindam a comunidade das intervenções policiais, além de auxiliar o irmão em suas empreitadas criminosas. Ainda conforme o órgão, ela era responsável por extorquir moradores interessados em aceitar o acordo proposto pelo governo estadual para deixar a favela. Como mostrou o Metrópolis, a facção cobrava uma multa de até R$100 mil de quem desejasse sair. Imagina, você só pode sair mediante pagamento. Você está preso, né? Você está preso. Pelo acordo, os moradores recebem ajuda de custo até serem alocados em imóveis da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo. O Ministério Público aponta ainda que a Alessandra também é responsável pelo grupo que cobra a propina das famílias beneficiadas pelo acordo com o CDHU, somente autorizando o cadastro e assinatura mediante o pagamento de valores à família Moja. Tanto os valores arrecadados nesse contexto, quanto os recursos derivados das demais atividades ilegais controladas por Léo do Moinho são recolhidos por Alessandra com o intuito de branqueamento, né? Lavagem. A pergunta óbvia e retórica, que todos sabemos a resposta, mas temos que perguntar, né? Tu já pensou se isso daqui fosse com Bolsonaro? Tu já pensou se isso daqui fosse com Bolsonaro? Será que a Rede Globo vai falar sobre isso? Será que a Rede Globo vai colocar no Jornal Nacional, no Fantástico, nem que seja na Globo News?
Líder na favela do Moinho já foi preso por homicídio, né? Tu já pensou se fosse com Bolsonaro? Tem que comentar, né? São aqueles assuntos que vão passar batidos, vão fingir que não aconteceu. Inclusive em junho, né, quando teve esse evento, na época o Metrópolis noticiou, e a gente chegou até a comentar, é só pegar o outro lá que você encontra. E aí só pra gente dar uma encerradinha, só duas coisinhas bem rápidas. Eu tive que até ler duas vezes para saber se eu tinha lido de forma correta. Não que eu não acreditei, só para ver se eu li de forma correta. Porque o PT é o partido da perseguição. Aí eu vi, né? Gleisi Hoffmann se manifesta e apoia a prisão preventiva de Ciro Gomes. Gleisi caracterizou as falas de Ciro como machismo repugnante e prestou solidariedade à prefeita Janaina Farias. Eu li daí, eu falei, será mesmo que assim é prisão mesmo, Ciro Gomes ou Ciro Nogueira não for Ciro Gomes? Eu falei, nossa, tá legal o clima, tá legal. E aqui o que eu posso falar, né, pra turma do Ciro Gomes é sem anistia, né? Sem anistia. Vocês aí que estão pouco se lixando pra liberdade de expressão nesse país, não é agora que atingiu o Ciro Gomes, né, que a gente vai sentir algum tipo de solidariedade. Vocês batem palma por os absurdos, depois esses absurdos, né, não ficam restritos aos bolsonaristas. Aí tá ali, ó, Gleisi Hoffmann. Agiu muito bem a advocacia do Senado ao pedir prisão preventiva de Ciro Gomes por seus ataques à ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Ceará, a Janaina Farias. As ofensas de Ciro são gravíssimas e de machismo repugnante. Ele vem desafiando a justiça com ataques reiterados desde 2024. Toda a solidariedade à prefeita. Desafiando a justiça com ataques reiterados. É um antidemocrata, tem que ser preso. No mínimo 17 anos de cadeia. É o Estado Democrático de Direito. Ou agora, o eleitor do Ciro Gomes vai falar: opa, pera aí, rapaz. Essa aqui não é justiça que vocês defendem? Esse não é o PT? Agora aguenta. Agora aguenta. Aí o Verdivaldo provoca, né? Vem cá. Ainda há algum crítico do PT que o PT acha que não deveria ser preso? Se comentários supostamente sexistas são motivos para a prisão de pessoas, como Lula se sairia sob esse padrão? Não se sairia, porque o Brasil ele não segue o mesmo padrão. Ah, mas isso é injusto. Sim, o Brasil é um país injusto. As leis funcionam de um jeito para quem é petista e funcionam de outro jeito para quem não é petista. Essa é a realidade. E vai continuar sendo assim enquanto grande parte da população brasileira seguir de forma assim, né, atabalhoada, cega, sabe? Deixando, assim, relevando a segundo plano o que acontece nesse país, a situação política desse país, enquanto as pessoas realmente, né, não tomarem a responsabilidade do destino da nação, né, nas suas mãos, seja através do voto, reclamações, gastar um tempo no dia a dia para realmente tentar aprender alguma coisa, vai ser isso daí. É o isentão, é o petista, é aquele cara que diz, não, política é igual futebol, não se discute. Aí tá aí. A cada dia que passa, o PT vem dando mais mostras, né, de todo o seu amor, mostrando que nem a turma da própria esquerda vai ficar livre das garras da turma do amor. Mas vamos lá. Pegando esse gancho da justiça, que quer colocar antidemocratas na cadeia, obviamente o Talhaferro, assim, já tem pedido de extradição, né? Obviamente querem colocá-lo na cadeia. E aí, rapaz? Vem o senhor David Agape em mais uma matéria. Muito curiosa. Muito curiosa mesmo, e eu vou explicar para vocês o que tem de muito curioso nisso daqui. Vejam só. Exclusivo. Perícia aponta fraude temporal em relatório da PF que embasou ação de Moraes contra empresário de direita. Você lê a manchete e você sente preguiça. E eu sei por quê. Porque o que passa na sua cabeça é: o Agape, sei lá, achou um perito aí para confirmar o que o Talhaferro tá falando. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não entendeu o que tá acontecendo. Você precisa ler. Você não pode ficar restrito na manchete. Aí você vai pro subtítulo. Documento assinado pelo delegado da PF Fábio Shaw aparece datado de 19 de agosto, mas metadados indicam criação em 29 de agosto. Opa, peraí. O Talhaferro tá falando do documento dele. Aqui já tá se falando do Fábio Shaw. É isso? Você ainda não entendeu nada. O Agape não conseguiu colocar na manchete o que ele tá falando da matéria. Talvez ele falou, inclusive, para se preservar, para não chamar muita atenção.
Aí eu fui pegar pra ler, viu? Aí ele começa. O laudo pericial, solicitado por a investigação, confirma que o relatório apresentado como fundamento para a operação de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas em 23 de agosto de 2022 foi produzido dias depois da ação já ter sido executada. O documento atribuído ao delegado Fábio Álvares Shaw aparece datado de 19 de agosto de 2022. Aparece um documento, você abre. Mas os metadados revelam que o arquivo PDF só foi gerado em 29 de agosto, 6 dias após a Polícia Federal cumprir os mandados expedidos pelo ministro. Só fez a introdução. Ainda não tem nada demais. Ainda não tem nada demais. Aí ele continua. A perícia identificou ainda que o relatório não possui assinatura digital qualificada. Opa! Aqui tem uma informação nova, né? Porque o que é assinatura digital? É algo para dar validade que aquele documento realmente foi assinado pela pessoa que o nome está ali. É como se fosse o autenticado do fórum, mas feito de forma digital. Primeiro ponto é que chama atenção. Opa! As duas rúbricas de Shor inseridas no documento são graficamente idênticas e se comportam como imagens sobrepostas, caracterizando o que os peritos chamam de transplante digital de assinatura. Trata-se de antidatação e ausência de autenticação inequívoca, conclui o parecer. E aí, deixa ali o parecer com o relatório completo, são 32 páginas, eu não parei para ler todo. Aí ele continua. E aqui ainda não está na parte curiosa. Aqui ele vai trazer um pequeno resumo. Em audiência no Senado na última terça, dia 2, o ex-assessor do ministro, Talhaferro, afirmou ter recebido ordens para confeccionar relatórios com data retroativa, além de mapas mentais ligados a empresários e supostos financiadores de atos antidemocráticos. Segundo ele, a pressão veio do juiz instrutor, Ayrton Vieira, braço direito do ministro, para construir uma história que desse aparência de legalidade à operação. As declarações convergem com os achados técnicos. Um documento que deveria ter sido produzido antes da operação, do dia 23, apresenta a data interna de 29 de agosto. Aí agora, eu tô fazendo suspense, gente, porque a coisa realmente é um novo patamar. Vejam só. O Agape mandou o documento para a perícia. Beleza? Aí, olha só. Muita gente do consórcio, muita gente da esquerda pode falar o quê? O talha-ferro deve ter pegado esse documento e feito uma maracutaia. Você pode pensar isso, né? Qualquer pessoa pode pensar nisso. Ainda que o perito fale, não, o documento aqui tá aí. Vai que o talha-ferro sei lá, é o gênio da computação. Mas esse documento, que o perito fez esse relatório, chegou nas mãos do perito de forma direta ou indireta pelo talha-ferro? São os tais documentos que o talha-ferro extraiu que chegaram na mão do perito? É aqui agora que o bicho pega. Veja só. O relatório pericial. O laudo foi solicitado por a investigação e produzido pelos peritos Reginaldo e Jaqueline Tirotti, reconhecidos como alguns dos maiores especialistas do país em perícia digital e documentoscopia. Quando é que... Já tá faltando lá. Tô nervoso. Com décadas de experiência em análise sobre o Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, os dois têm formação sólida em tecnologia e criminalística e atuam justamente na detecção de fraudes em arquivos eletrônicos. E aqui tá agora. O objeto do exame não foi nenhum arquivo do talha-ferro, celular do talha-ferro, e-mail do talha-ferro, Google Drive do talha-ferro. Não tem nada a ver com talha-ferro. O documento analisado foi baixado diretamente do site da corte. Do próprio site da corte. O documento que está disponível no próprio site da corte. Não acho que foi o talha-ferro que colocou aquele documento lá. Eu deixei o site aberto, porque o Agape colocou um hiperlink para você acessar. Essa é a página. No final da página tem 4 documentos. E é esse daqui, ó. É esse aqui. Esse aqui? É esse aqui. Do site oficial. E aí?
Um documento extraído do site oficial da corte. O documento que tem assinatura, que tem duas assinaturas, uma na página, ele vai falando na página 12 e uma na página 18, que é essa assinatura. E aí ele diz que essa assinatura é igual a essa assinatura também. São iguaizinhas. É isso que ele está falando. Esse documento, extraído do site, ele está datado... Aqui, ó. Cadê? 19 de agosto de 2022. Mas quando esse documento do site oficial, se olhou o metadados do documento do site oficial, está dizendo que o documento foi feito no dia 29. E agora, para explicar isso? Trata-se de documento atribuído ao delegado Fábio Álvares Shaw, apresentado como fundamento para a operação de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas em agosto. Esse documento não tem relação com o talha-ferro. Não foi um documento que o talha-ferro mandou, é um documento que está no próprio site oficial da corte, datado de um dia com metadados de outro. Por que isso aconteceu? Não tem nada a ver com talha-ferro. Apenas meio que dá razão à denúncia do talha-ferro. Treta. Os peritos validaram a integridade do arquivo e extraíram chamados metadados, informações invisíveis para o usuário comum, mas que registram a impressão digital de um documento, com a data exata de criação, o programa usado e as alterações posteriores. O resultado foi categórico. Embora o texto traga a data do dia 19, o PDF só foi efetivamente gerado em 29 de agosto, às 14 horas e 55 minutos, 6 dias depois da operação já realizada. Outro ponto levantado foi a questão da assinatura digital, em que documentos oficiais, a lei prevê o uso de certificados emitidos pelo ICP Brasil, que funcionam como identidade eletrônica e garantem a autoria do signatário. No caso do relatório, não houve essa certificação. E isso eu achei muito estranho, porque na lateral do documento está dizendo que esse documento foi assinado digitalmente. As duas assinaturas de Shaw localizadas nas páginas 12 e 18 eram cópias gráficas idênticas, aplicadas como imagem sobre o texto. Pegou lá, sabe? Tirou o plano de fundo assim, colocou lá bonitinho. Por fim, o laudo conclui que houve antidatação, ou seja, atribuição de uma data anterior à efetiva produção do documento. A ausência de certificação digital e o uso de assinaturas transplantadas impedem comprovar de forma inequívoca a autoria do relatório. Em termos práticos, o documento que embasou uma das operações mais polêmicas do processo eleitoral de 22 apresenta inconsistências formais e temporais que comprometem, a confusão toda. E aí o Agape coloca algumas imagens das duas assinaturas e ele coloca aqui uma conclusão da perícia, né? Quanto à cadeia de custódia, os documentos questionados, analisados, foram baixados do site da própria corte, através do link, coloca lá, que direciona para o link do próprio site para o PDF PA. O único atributo que chancela o documento é ser proveniente do referido domínio de instituição pública. As demais informações não trazem elementos robustos para afirmar sua autenticidade. No exame dos metadados, verificou-se que a data declarada, 19/8, diverge da data técnica de compilação, 29 de agosto, o que deve ser considerado em termos de cadeia de custódia e temporalidade documental. O documento foi antidatado. A antidatação pode ocorrer de forma culposa por desatenção do emissor ou de forma dolosa, quando a gente tem a intenção de alterar a data do documento. Não é possível estabelecer o motivo da diferença entre a data do documento, texto expresso, e a data do arquivo PDF. No exame de assinaturas, verificou-se que o documento não apresenta assinatura digital ICP Brasil. As assinaturas atribuídas ao Shaw, tendo como representação de assinaturas constantes as folhas 12 e 18, apresentam coincidência absoluta de forma, proporção e disposição espacial dos traços, sendo proveniente de colagem ou transplante digital de assinaturas. Na identificação de edições e manipulações, não foram identificados indícios de adulteração posterior. O documento não apresenta a possibilidade de autenticação através de plataforma. Já os documentos correlatos apresentam possibilidade de autenticação. Esse não tem, mas os outros têm. Enfim, né? Tá ali, ó. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antidatado. E repete, não apenas assinatura digital, apenas o transplante de assinaturas, não sendo possível de lhe atribuir a autoria inequívoca. Nada mais havendo em 7 de setembro de 2025, os peritos encerram o presente parecer técnico de exame documentoscópico digital, elaborando em 34 laudas assinadas digitalmente. E tá ali.
Esses comentários aqui do Fernando Schuller, eles não compreendem o que está sendo dito ali pelo Agape. Mas ele disse aqui na Band News, né? É curioso ouvir. Agora saíram essas denúncias do Eduardo Tagliaferro. Olha que coisa interessante no Brasil. É um perito criminal, é um funcionário público que durante muitos anos trabalhou próximo ali ao Supremo Tribunal Federal, próximo à Justiça Eleitoral, participou de N investigações, etc. Ele faz uma denúncia muito grave. Na minha interpretação, deveria ser exatamente qualquer democracia do mundo protegeria ele para que ele fizesse a denúncia e ela fosse investigada, devidamente investigada por órgãos independentes da justiça. O que acontece no Brasil? Ele é perseguido, contas bloqueadas, não pode ter acesso ao salário mais, daí é bloqueado nas redes sociais, daí ele é exilado, é fugitivo na Itália. Quer dizer, que país que nós viramos? Ao invés de ouvir o que o servidor público quer dizer, a denúncia que ele está fazendo, verificar a veracidade ou não, e aqui eu não estou entrando no mérito, estou dizendo que é verídico ou não. Ele tem lá as documentações, tem os prints todos, das conversas, dos diálogos, etc. Vários juristas dizendo que se aquilo for verdadeiro é muito grave. Em vez do país proteger esta pessoa, este testemunho, e dar a ele o direito de fazer a denúncia, investigar devidamente, não, se persegue, corta o salário, bloqueia as contas bancárias, recolhe o passaporte. Bom, que país estranho nós estamos vivendo, né? Eu espero que o Brasil busque soluções, né? A gente conseguir encontrar o caminho do Estado Democrático de Direito, viu? Vamos ver se o pessoal... Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia de hoje, né? Vamos ver o dia de hoje, os próximos dias, tudo mais. Parabéns pro Agape aí, viu? Pelo achado. Vamos falar ainda um pouco mais das manifestações 2026. Saíram várias matérias na imprensa nas últimas horas. Eu acho importante a gente olhar, porque o tempo vai provar se a imprensa estava certa ou não. A imprensa, de forma uníssona, basicamente está com a mesma percepção sobre o discurso do Tarcísio de Freitas aí no domingo, né? Essa matéria da Bela Megali falou aí com pessoas do entorno do Eduardo Bolsonaro. A Bela Megali é uma jornalista que, se você pegar, principalmente aí do final de julho para cá, que contém as confusões nos Estados Unidos, você vai ver que realmente tiveram várias notas, onde às vezes o próprio Paulo Figueiredo falou com a Bela Megali, o Eduardo Bolsonaro concedeu a entrevista para a Bela Megali, então eu acho que tem grande chance dela realmente ter conversado aí com o entorno do Eduardo, que é o que ela disse e coloca ao longo de sua nota. Discurso radical de Tarcísio não convence Eduardo Bolsonaro. Lágrimas de crocodilo. Aliados afirmam que deputado vê cálculo político nos ataques do governador ao ministro Moraes. Enfim, elogiado por apoiadores de Bolsonaro, o discurso mais radical já feito por Tarcísio não convenceu Eduardo Bolsonaro. Publicamente, o parlamentar não se manifestou sobre a fala do governador, mas, segundo aliados, Eduardo comparou o discurso de Tarcísio a lágrimas de crocodilo. A segunda parte não tem como a gente saber. Agora, realmente, se você for lá olhar o Eduardo e tudo mais, as redes sociais dele, não comentou nada especificamente sobre o discurso. Em conversas com interlocutores, o filho de Bolsonaro avaliou que a fala de Tarcísio é tardia e não transmite a veracidade. Para ele, a mudança de comportamento do governador, que sempre evitou fazer ataques ao ministro, será vista com desconfiança pela base bolsonarista. Eduardo ainda vê uma dificuldade adicional para Tarcísio, manter o tom das críticas feitas na Paulista, e saíram algumas matérias sobre isso. Vai chegar lá. A leitura do deputado, compartilhada com aliados, é que, se o governador não sustentar a mesma posição e linguagem daqui para frente, será visto como fraco pela base e alvo de pesadas críticas. Inclusive, algumas pessoas vão pontuar, né? Então foi tudo propaganda, foi teatro. É uma situação que, se continuar, ganha espaço. Se continuar, vai ganhar relevância, vai ganhar prestígio. Mas se parar, aí vai levantar ainda mais questionamentos. Na avaliação do filho de Bolsonaro, os eleitores do ex-presidente não recebem bem esse tipo de guinada feita aí pelo Tarcísio, já que seu pai surgiu como alguém sincero e sem preocupações com o politicamente correto.
Eduardo considera que a mudança de postura do governador remete ao político padrão, perfil ao qual a família Bolsonaro se contrapõe. Além disso, Eduardo vê o deputado... Aqui acho que ficou meio... desculpa. O entorno de Eduardo vê o deputado como um dos principais fatores que influenciaram a radicalização do discurso de Tarcísio. A imprensa, inclusive, tinha comentado sobre isso, que as críticas do Eduardo, inclusive falar que sugerir que Tarcísio é o candidato do sistema, pegaram. O Paulo Figueiredo também tinha comentado sobre isso e colocaram o Tarcísio numa situação desconfortável. Então tinha que fazer algum tipo de aceno, né? Enfim, a atuação do parlamentar nos Estados Unidos é vista como elemento que pressiona Tarcísio a abraçar pautas e posturas que antes evitava. Eduardo também compartilhou com interlocutores a visão de que o discurso de Tarcísio é fruto de cálculo político, com o objetivo de se lançar candidato à presidência no lugar de Bolsonaro. O deputado avalia que se o governador sustentar o tom mais radical, pode colher frutos, já que há muito eleitor emocionado e que se apega a qualquer esperança. Essa aspas para eleitor emocionado é uma coisa que você vê que faz parte realmente do vocabulário das pessoas da direita. E eu, como digo, né? Normalmente a imprensa até aumenta, mas ela normalmente não vai dar barrigada e postar coisa sem pé na cabeça. Normalmente o consórcio conversa com alguém antes de postar. Mas o governador tem uma pedra no caminho, a candidatura do próprio Eduardo. O deputado federal mantém o plano de concorrer ao Palácio do Planalto, mesmo que Bolsonaro decida apoiar o Tarcísio. Entre aliados de Eduardo, a leitura diz que se Eduardo se colocar na disputa, o governo Trump verá a iniciativa com simpatia, o que pode ser mais um fator de influência no cenário de 26. Aí vejam só, essa percepção de um possível cálculo político dominou toda a imprensa brasileira. E alguns veículos de mídia, inclusive, apontam conversar com aliados do governador. Aqui, uma do bastidor, 2 parágrafos bem rápido. Tarcísio de Freitas Bolsonaro. A transformação do governador em um bolsonarista raiz na manifestação de domingo se deve unicamente à necessidade de agarrar a oportunidade de ser escolhido por Bolsonaro como candidato à presidência da República no ano que vem. A avaliação foi feita ao bastidor por articuladores políticos próximos de Bolsonaro. Na conversa que teve com o ex-presidente no mês passado, Tarcísio ouviu que precisava dar uma sinalização forte para os bolsonaristas. Parte desse público considera Tarcísio moderado demais. Aí vem o Mário Sabino. O Supremo está tiririca com Tarcísio, mas olha, gente, não é nada pessoal. O passo de Tarcísio embute cálculo e aposta. Ele acredita que, ao demonstrar sua fidelidade, pavimenta sua candidatura junto à família Bolsonaro sem perder lá na frente o voto da centro-direita, que sempre vai preferir ele a Lula ou a qualquer outro candidato da esquerda, pelo menos no lance previsto pelo governador paulista. O Supremo está tiririca com Tarcísio. E é de se imaginar que o governador paulista contasse com essa reação. Mas não há no Brasil que não tenha remédio off-label, como todos sabemos. O governador paulista deve acionar os bombeiros de sempre, Michel Temer é o capitão, para debelar chamas e dizer, olha gente, não é nada pessoal, sabe? Não estou indo para cima de vocês por nada. Conversamos mais adiante, talvez vocês até vejam vantagem em facilitar as coisas. Para manter a candidatura de pé, era preciso manter isso aí, sabe? Eu tive que fazer isso. Aqui é a visão do Mário Sabino. Aí você vai para a Folha de São Paulo. Essa daqui coloca que conversou com mais de um aliado do entorno do governador. Radicalização de Tarcísio divide centro-direita e grupo de Ratinho vê oportunidade. Parabéns, Ratinho Júnior, né? Olha onde o cara vê oportunidade. O desconforto ficou claro nas tentativas de aliados ao longo desta segunda de minimizar as falas contra o ministro e o Supremo, além de lembrar o histórico de moderação de Tarcísio no diálogo com diferentes atores políticos, refutando a ideia de que a radicalização marcaria uma mudança definitiva. Ele está falando que ao longo do dia de ontem, aliados conversaram com a imprensa, outros setores, que não, relaxa aí que foi só uma recaída, relaxa aí que não pega nada. Para essa ala, ao radicalizar no bolsonarismo, o governador abriu espaço para que outros políticos da centro-direita, críticos às políticas petistas, mas defensores das instituições, ampliam seu eleitorado. Os defensores das instituições, meu Deus do céu. Um integrante do grupo disse que expressões como tirania não são comuns em seu vocabulário, né, do Tarcísio, mas que não houve erro. E essa informação aqui é curiosa. O discurso foi escrito com antecedência e teve pouco improviso. Nos bastidores, a avaliação que o governador se viu obrigado a acenar Bolsonaro e seus filhos
no momento decisivo do julgamento que pode levá-lo à prisão para consolidar o apoio do ex-presidente à sua candidatura presidencial. Um auxiliar do governador sob reserva ressaltou que não há sinais de que a polarização entre petistas e bolsonaristas vá arrefecer após a condenação de Bolsonaro e que depois da bênção do ex-presidente, Tarcísio poderia retomar um discurso moderado. Empresários ouvidos pela reportagem compartilham a visão de que, sem o apoio de Bolsonaro, Tarcísio não iria à direita. Para o interlocutor do mercado financeiro, as declarações foram o preço a pagar para garantir o endosso de Bolsonaro e de seus eleitores mais radicais. Veja que é uma opinião unânime. Aí também a Folha de São Paulo conversou com os ministros, mais de um. Ministros do Supremo esperam retratação de Tarcísio após a escalada de discurso no 7 de setembro. César Feitosa e Mariana Holanda foram conversar e diz assim que não foram feitos contatos após 24 horas da fala do Tarcísio com os ministros, porém, 2 ministros do Supremo falaram sob reserva que somente interlocutores de Tarcísio procuraram o tribunal para expor a situação do governador. Ele mesmo não foi, mas a turma foi lá botar panos quentes. A avaliação de 3 ministros ouvidos pela Folha é que o discurso de Tarcísio foi calculado, propositalmente radicalizado. Esse grupo entende que o governador decidiu escalar a crise com o Supremo por causa do retorno político que pode ter com a nova postura. Eu acho que, em nome do Estado Democrático de Direito e colocar as coisas de forma bem clara e cristalinas, as pessoas deveriam pressionar o governador. Pegar, por exemplo, o Twitter do ministro Gilmar Mendes, que fala que não tem chance nenhuma de perdão, de anistia, de indulto, tem nada. Perguntar o que o Tarcísio acha, perguntar se ele reitera que é uma tirania, que é uma ditadura. Aí ele vai ter que, se ele se reposicionar, ele vai ganhar ainda mais pontos com a direita bolsonarista. Se ele não reforçar, aí vai ficar parecendo que é cálculo político, né? Eu acho que Bolsonaro jamais se furtaria a dar sua opinião nesse caso. 2 outros ministros afirmaram que discurso Tarcísio, o movimento político, desabafa, mas para eles, o governador não irá implodir suas relações com o Supremo. Apesar de um estremecimento pontual. Um aliado de Tarcísio disse sob reserva que o político ficou desconfortável com a repercussão negativa de sua fala e que não seria do feitio dele fazer críticas de forma tão incisiva. Outro afirma que o governador deveria mesmo ter subido um pouco mais o tom em meio ao julgamento de seu padrinho político, mas não precisava ser tanto. Apesar disso, eles negam que Tarcísio tenha cometido erros. Dizem que era preciso se posicionar politicamente, sobretudo diante de uma plateia de apoiadores. Eu acho que cabe à imprensa brasileira apertar, saber se mantém ou não e se reforça, inclusive, perguntar do caso do talha-ferro, falar. Se for algo verdadeiro do coração, vai dobrar a meta. E segue dobrando a meta. Vai ganhar pontos. Vai ser bom. Saindo de um, indo para outro governador democrático, a Rádio Tatiaca, de Minas Gerais, comentou sobre o Romeu Zema. Dos comentários bem curiosos. Vamos ver aqui o primeiro deles, A Tsui coloca assim, Parece que agora toda a imprensa vai chamar Tarcísio de radical apenas por, antes tarde do que nunca, falar o óbvio. Feio mesmo ficou por Romeu Zema. Aspas, mais um vexame do Zema. Segundo nossos repórteres, ele desceu do palanque depois da pancada do Malafaia. E o que é que o Malafaia fez? Daquele que saiu de fato fortalecido. Peraí, aqui, Daquele que saiu de fato fortalecido com F maiúsculo ontem, que é o Tarcísio. Ele radicalizou de vez. Ele está falando a língua dos bolsonaristas, tem a simpatia de muita gente do centro, e será, para o Palácio do Planalto já sabe disso, A menos que algo estranho aconteça, com ele que o Lula vai bater chapa ano que vem. Por fim, Júnior, eu falo isso com tristeza, porque eu continuo gostando muito dele, eu gosto dele, já falei isso aqui, mas não deixamos do Zema, Vai daqui correndo, vai lá, tá no palanque, e o Silas Malafaia, como lhe é peculiar a deselegância, deu aquela pancada no Zema lá na cara dele. Segundo o nosso repórter, ele inclusive desceu do palanque na hora. Zema fugiu do carro, rapaz. Parece que não se sentiu confortável com o Silas Malafaia. E quer governar o país, hein?
E aí vocês perguntam, mas por que o Zema, né, fugiu de Belo Horizonte? Por quê, né? Não faz sentido isso, né? Aí você fala, não, talvez porque as manifestações de São Paulo eram maiores, eram mais importantes, dá mais visibilidade. Mas talvez não seja só isso. Outro jornalista da Itatiaia traz algumas histórias lá sobre o estado de Minas. Enfim, a Tsugi fala assim, ó, Bolsonaro é uma força política. Se alguém duvidava, mudou de ideia ontem com as manifestações. 2. Michele Bolsonaro saiu maior, porque pega no coração. Moraes exagera e passa da justiça para a vingança. Depois, a direita está viva e acho que ontem foi uma espécie de divisor de águas para dizer o seguinte: ou você está do lado do Bolsonaro, ou você é bolsonarista, ou você é um Maria Mole, ou um cara que não vai entrar nesse jogo. Momento constrangedor. Quando Malafaia manda os presidenciáveis calarem a boca e Zema desce do caminhão. Enfim, né? Se você, Zema, não consegue subir no palanque, no teu estado, ao lado dos homens da direita que defendem a anistia e Bolsonaro livre como única opção, como é que você quer emplacar na direita lá em São Paulo pro Brasil? Isso vai dizer aí o jornalista. Vamos aqui ouvir. O 7 de setembro deixou de ser apenas uma data comemorativa para se consolidar como termômetro da polarização brasileira, com direito a manifestações de esquerda e de direita. Os protestos da esquerda foram mais tímidos. Já as manifestações a favor da anistia foram mais fortes e levaram milhares de pessoas às ruas de pelo menos 20 capitais, inclusive Belo Horizonte. Os atos chamaram a atenção da mídia internacional. O jornal do New York Times, por exemplo, cita as imagens aéreas dos protestos a favor de Bolsonaro e diz que ele continua sendo uma força política significativa no Brasil. O Eduardo Costa, a leitura do The New York Times não é uma leitura errada, não. Ele ainda segue uma força importante da política, né? Bom dia para você. Bom dia a todos. Ué, quem duvida disso, seguramente, quem duvidava, né? Mudou de ideia ontem quando você compara as manifestações em todas as capitais. Essa é a primeira verdade do dia de ontem. Ele ainda é muito forte, muito forte, e ainda tem muitos seguidores que são fiéis a qualquer preço. A direita aprendeu a fazer manifestação, né, Júlio? A direita, a prática disso durante décadas foi da esquerda. A direita, não sei se por necessidade ou indignação, só aumenta nas praças. 3. A esposa do presidente da República saiu maior nessa manifestação de São Paulo do que ela pegou no coração da gente. É aquelas coisas que eu falo, Júlio, que o Moraes exagera na dose e passa da justiça para a vingança. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Itatiaia. A direita está viva, né? E eu acho que ontem foi uma espécie de divisor de águas para dizer o seguinte: ou você está do lado do Bolsonaro, ou você é bolsonarista, ou você é o Maria Mole, ou você é o cara que não vai entrar nesse jogo. Isso a gente está falando de uma disputa, porque assim, às vésperas do resultado do julgamento, o Tarcísio, como disse o Eduardo, assumiu e disse o seguinte: eu sou bolsonarista, eu acredito, né, na anistia, o único nome aqui é o nome do Bolsonaro, e ele vai justamente junto com o discurso do Malafaia, que critica aqueles que estão se candidatando agora. A, B, C, ou D, ele manda um recado claro: calem a boca. E aí vem a coisa que traz um certo constrangimento quando o Zema sai durante a fala do Malafaia lá em São Paulo. Agora, o que o Zema foi fazer em São Paulo? Eu fico me questionando. O que será, né? Preste muita atenção agora, principalmente se você não é do estado de Minas. Quem é, às vezes, sabe muitas histórias, né? Eu acho que você sempre acaba sabendo um pouco do que se passa na sua cidade, em algumas cidades circunvizinhas, no seu estado e, obviamente, na nação. E aí todo brasileiro meio que acompanha a política do Rio-São Paulo, porque acaba, né, pautando muito o Brasil e, obviamente, Brasília. Mas vamos ver, né? Algumas histórias que talvez a maior parte dos brasileiros não fazem ideia. Mas a turma de Minas Gerais já deve ter escutado alguma coisa. E eu entendi que mesmo o desfile de 7 de setembro, que aconteceu na Afonso Pena, com a proximidade, né, da Praça da Liberdade, onde aconteceu a manifestação da direita, ele podia ir andando para lá para participar. Mas como que ele ia participar? No mesmo palanque do Caporizo, que chamou ele de canalha. No mesmo palanque do Sargento Rodrigues, que chama ele de cara de pau. A direita já bateu muito no Zema. O próprio filho do Bolsonaro chamou ele de rato. Vocês lembram disso? E o Zema ainda tenta emplacar. Por que então assim, Zema? Eu sei que para você seria muito difícil estar no palanque ouvindo um discurso do Sargento Rodrigues que defende, né, a anistia, que aponta o Bolsonaro livre como a única opção, como todos aqueles da direita. Mas mesmo assim, ele tenta emplacar e ter visibilidade. Zema, se você não consegue subir no palanque, no teu estado, ao lado dos homens da direita, como é que você quer emplacar na direita lá em São Paulo ou pro Brasil? O 7 de setembro...
Boa pergunta, né? Ah, Partido Novo, né? Você curte? Curte ou não curte? Aí falando rapidinho aqui, né? Só para não perder a prática. Nessa semana aí de inquisição, o presidente supremo, atual presidente supremo, Luiz Roberto Barroso, que em dois momentos diferentes. Primeiro, ele disse que julgamento no Supremo é sobre provas e não disputa política. É, muitas provas, abundante. Nossa, é tanta prova, rapaz, que eu fico até doido da cabeça. Depois, durante o julgamento de Bolsonaro no Supremo, Barroso afirma na França que tribunais são vitais contra o autoritarismo. Obrigado, Deus, pelo poder judiciário que nos salvam do autoritarismo. É muita liberdade, é muita democracia, é muito Estado Democrático de Direito. Amém. Parece que é provocação, né? Quando você vê uma coisa dessa. Aí depois você vê esse tipo de coisa. Moraes é herói para os progressistas e figura odiada pelos devotos de Bolsonaro, né? O Bolsonaro é devoto. É devoto. Esquerda não é nem esquerda, é progressista, porque é um termo que tem a ver com progresso, que é pra pegar o cara que não sabe nada de política. Vê como é safadeza. O cara que não sabe nada do que é política. De um lado é Bolsonaro, devoto. É uma palavra que às vezes é até associada a seitas. Do outro lado, progresso. Olha, as pessoas que são pro progresso, vê o cara como herói. Quem faz parte de seita é figura odiada. Não vou continuar, né? Isso aí tá ali. Em meu julgamento, em inglês, The Guardian, né, o jornal, aborda a história de um açougueiro de Belém que investiu R$3.000 para tatuar o rosto do ministro na perna. E o voto desse cara tem o mesmo peso que o seu. O voto desse cara tem o mesmo peso que o seu. Ontem, quem comentou sobre o Brasil, o oficial do Departamento de Estado, o Darren Berry. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis, disse o subsecretário de Trump sobre Moraes. E o Estadão também reporta. Subsecretário de Trump dos Estados Unidos continuaram tomando medidas cabíveis contra Moraes e aliados. Darren Beatty fez publicação nas redes às vésperas da retomada do julgamento de Bolsonaro na corte. Essa aqui é a postagem oficial. Ontem marcou o... Nossa. Não é centésimo, né? Não sei como é que fala isso em romano. 203 Dia da Independência do Brasil foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade. Bicentenário são 200, né? Enfim. Em nome do ministro Moraes e dos indivíduos cujos abusos de autoridades minaram essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista ao Poder 360, Paulo Figueiredo também falou sobre isso, ambos explicaram que no primeiro momento, inclusive as medidas contra o Moraes foram mais rápidas, por ser uma demanda meio que do Trump mesmo, da toda a turma lá, então foi um processo muito mais rápido, que normalmente até a Magnitsky leva em torno de 6 meses. E ele diz, não vai achando que, não vai pegar nada. Tá bom. Lembra que a própria questão da Magnitsky foram mais de 3 meses. Que é desde antes de março que começa esse processo para sair no final de julho. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que esse julgamento de Bolsonaro... Julgamento, né? Julgamento aí vai destravar no Brasil. Vai ter como consequências. Sobre a manifestação, teve lá o caso da bandeira, o Paulo Figueiredo fala assim, alguns não gostaram da bandeira dos Estados Unidos na Paulista. Sinto muito. Quem realmente importa viu e adorou. É um símbolo fantástico da amizade dos povos de ambos os países que amam a liberdade. E vai ter de novo na próxima, se o povo assim quiser. Manifestação popular não tem dono. E acho que aqui, inclusive, é um recado pro Silas Malafaia que falou que não vai ter. Eu nem cheguei a comentar com isso, eu parei assim, pensei, fiquei pensando, se eu tivesse lá, o que eu falaria, né? No lugar, eu acho que realmente manifestação é popular. O povo vai, leva, se o povo que tá lá acha que não tem que estar, o povo vai lá e tira também. Ninguém quis tirar naquele momento. Eu acho que combina com 7 de setembro. Na minha opinião, de verdade, não é o que eu levaria.
Eu também não ia sair no tapa com alguém para tirar. Mas eu não levaria a bandeira. Agora, é muito fácil de entender, né? Qualquer pessoa minimamente honesta sabe por que a bandeira dos Estados Unidos está lá. Porque os brasileiros da direita, eles olham para o país, olham para esse estamento burocrático, né? O estamento político e falam assim, não tem solução aqui. Eu estou rezando para algum tipo de ajuda externa, porque o que depender do Brasil não vai, porque já foram anos e anos que se passaram sem nenhum tipo de ajuda, foram mais de 6 anos, sofrendo, sabe? O pão que o diabo amassou, sem ninguém ter o mínimo de preocupação, como nós estávamos. Então, assim, cara, o que vier realmente é lucro. Eu só quero que minha vida melhore, porque tá uma porcaria. Então é fácil de entender. É realmente fácil de entender por que existia uma grande bandeira dos Estados Unidos na manifestação do domingo. Não tem nada a ver com celebrar outro país. Mas é realmente assim, clamar, por favor, me ajuda. E a Tsuki notou um negócio curioso. Eu mesmo não teria prestado atenção nisso. Achei bem sutil, mas bem interessante. Ela colocou ali a matéria do The New York Times, que cobriu, né, a manifestação. Foto ali bem bonita. A matéria do The New York Times dividiu a cobertura entre protestos a favor e contra Bolsonaro. Números, discursos, comparações e previsões. Tudo dentro da obviedade. Mas talvez, sem perceber, o editor capturou um detalhe que só existiu de um lado. Só na movimentação da direita. Camelôs vendiam espetinho de carne, pipoca e cerveja. Esse é o Brasil real. O povo que não discursa, mas que precisa vender o seu pão de cada dia. Mesmo que eles não sejam bolsonaristas, sabiam exatamente onde poderiam estar. Ou pelo menos onde era mais vantajoso estar. Em um lugar onde não seriam assaltados, tampouco hostilizados, mas acolhidos. Esse detalhe, que para muitos parece banal, é o retrato da diferença profunda entre as duas ruas. De um lado, a vida que pulsa com cheiro de comida e convivência popular. Do outro, a ausência dessa cena, não descrita na matéria, como se o espaço não fosse seguro nem para a simplicidade do camelô. Pegando o gancho aqui nesse final, tanto que a gente falou do Romeu Zema, também falando desses discursos, vamos falar de discursos. O ministro de Relações Exteriores, Marco Rubio, né, o secretário de Estado, cargo importantíssimo, principalmente quando se trata de Estados Unidos, uma nação que tem posicionamentos bem fortes em questões internacionais, que às vezes até influenciam outros países, pegou lá o microfone, aí veio lá a turma da ONU, lá porque o Maduro, o barquinho que vocês afundaram, rapaz, lá meteram um míssil, cancelaram o CPF de 11. Olha, a ONU tá reclamando de vocês. Quem? A ONU? É a ONU? O Marco falou, eu não me importo com o que a ONU diz. A ONU não sabe do que está falando. Maduro é um narcotraficante indiciado nos Estados Unidos e é fugitivo da justiça americana. De coração, eu tô pedindo demais de ter uma direita dessa no Brasil. Eu sou radical também. Eu sou da tropa dos radicais. Pelo amor de Deus, sabe? Eu sou um radical moderado. Eu sou um radical moderado, não saio xingando, mas pelo amor de Deus, levar a ONU a sério, respeitar a posição da ONU. Isso daqui aconteceu. Isso aqui não é novidade. O governo Bolsonaro foi assim, né? Isso era Bolsonaro. E algumas pouquíssimas pessoas, que talvez não precisa nem uma mão inteira, tinham mais ou menos um posicionamento como esse. Mas isso aqui era Bolsonaro, velho. Sabe? Não era um negócio assim, forçado. Isso aqui era Bolsonaro, sabe? Bate aquela inveja boa que você fala, oh meu Deus, saudade do que eu vivi e o que eu vi. E olha o que estão fazendo com o Bolsonaro. Aí você outra postagem. Também é a cara de Bolsonaro. Eu chuto até que o Eduardo Bolsonaro deve ter pegado aquele vídeo clássico de Bolsonaro do presídio, acho que de Pedrinhas ou Manguinhos, falou, é só não roubar, não matar, porra, aqui não vai pra lá. E aí mostrou pro Vance. O Vance deve ter visto, né? Falou, Eduardo, já sei, vou incorporar o Bolsonaro. Ali tá a postagem em inglês, aqui tá a postagem traduzida. Ele falou pra matar membros de cartéis que envenenam nossos concidadãos é o melhor e mais elevado uso de nossas Forças Armadas.
É pra isso que a gente paga imposto. Vocês uma coisa dessa. Aí vê lá o cara, o Brian, né, tirar a vida de civis de outra nação sem um devido processo legal chamado de crime de guerra. Aí ele falou, não dou a mínima para o que você chama isso. Tá aí, né? E na boa, viu, gente? Não me pede pra ter pena do direito dos manos, não. Não me pede pra ter pena do direito dos manos. Tem substância aí, rapaz, tem que ser erradicada do planeta. Não vem com esse papinho. Tu consegue ver isso aqui no Brasil? Se não for pelas mãos do bolsonarismo? E na boa, eu acho que se tu mostrar isso daqui pra 100 brasileiros de direita, eu acho que 99 vão falar, velho. Talvez eu tivesse nessa posição, não falaria isso, mas discordar eu não vou. Que inveja, viu? Inveja. Do Trump, que o Trump tem, né? No seu quadro aí, pô, tu lembra do Mourão? Tu lembra do Mourão? Desarmamentista, a favor do meu corpo, minhas regras. Esse é o vice do Trump. O secretário de Estado, ainda que eu... Enfim, né? Na verdade, o cara que começou a falar um monte de coisa de mim, me acusar de mim, uma coisa do guinista caçabista, que é o Ernesto, mas menos mal, o Ernesto, ele realmente sempre bateu de frente com isso daqui também. Isso aí não tem como negar. Só não sei porque o Ernesto ficou tanta raiva de mim, mas fica com esse papo do guinista maluco. Aí você vê, por conta desse tipo de posicionamento, o Financial Times publicou isso daqui, né? Que tá em inglês, vou mostrar a tradução já da própria imagem. O gabinete bajulador de Trump e ameaça a democracia dos Estados Unidos. Aí o que é que eles estão falando? Ninguém diz não pro Trump, pras loucuras do Trump. Não é como o primeiro governo do Trump, que tinha o Mike Pence, tinha os adultos na sala. Não, é agora, rapaz. Agora a turma tá sem freio. Que tristeza, né? Indo para outra seara, e também muito interessante de fazer inveja. Na sexta-feira, no Geoeconomia, eu comecei a ouvir o Arthur, eu falei, rapaz. Eu não tinha pensado nisso em momento nenhum. E eu realmente recomendo demais para vocês. Aqui tá um breve resumo, e depois eu fui no chat GPT, porque o Arthur vai falar sobre isso, e depois ele vai trazer outros atores para a mesa, como a China, né, enfim, Rússia, a questão do Oriente, Europa, para falar da Lei Genius, né, que é o Genius Act lá nos Estados Unidos, que é um negócio que ainda é mais amplo do que essa questão de criptomoeda e tudo mais, e, sei lá, novas formas do governo americano se refinanciar para sair das garras dos bancos. Mas ele fez aqui um breve tweet falando assim, ó, a Lei Genius e a redução do poder dos bancos. Desde o fim do padrão ouro, o ciclo do sistema monetário é o mesmo. Os Estados Unidos emitem dólares para financiar sua expansão militar ou adquirir produtos produzidos em outros países. Esses países, superavitários, reciclam os dólares comprando o título público dos Estados Unidos. Os dólares vão para os bancos, que então emprestam para as pessoas físicas ou empresas. Como os títulos públicos só podem ser vendidos em um mercado da dívida pública, e os bancos detêm os dólares que vêm de fora e os depósitos da população, eles impõem ao Estado o nível de juros para poder continuar financiando a dívida. Esse é o cenário que tem no mundo, basicamente. E o Trump não está satisfeito com isso. Só que com a Lei Genius, toda stablecoin terá de ser garantida por depósitos ou títulos públicos. Isso tirará as reservas dos bancos e migrará para as Big Techs. Com detalhe, ainda melhor. Via stablecoins, os países poderão trocar os dólares por stablecoins, é uma rede privada. Além disso, o alcance dos depósitos não é meramente dos que estão nos Estados Unidos, mas de todo cidadão no planeta que queira utilizar a stablecoin, mexendo com os depósitos globais nos bancos. Na medida em que as stablecoins competem por fundos que normalmente podem ser alocados aos bancos, elas fornecem uma porta dos fundos para encaminhar depósitos bancários para a dívida do Tesouro, retirando enorme poder dos bancos. Trump financiará os gastos militares americanos, custo do Estado através da poupança individual global, respeitando a privacidade e liberdade dos indivíduos. Se funcionar, será a maior operação de desintermediação da história. Tweet meio complicado, ele tentou aqui resumir uma parte do que ele falou em mais de uma hora, e aí eu pedi ajuda ao novo pai dos burros. Mas antes, essa questão de juro, que é um problema no Brasil, é um problema na sua vida, você paga muito, todo santo mês, para tentar ter uma casa, às vezes passa 30 anos e tu ainda tá devendo. Tu quer comprar um carro, tu não consegue financiar, porque também é um absurdo. E esse problema não tá só no Brasil. Juros longos disparam na Europa e nos Estados Unidos com preocupação fiscal. Aí tá tal preocupação fiscal no mundo todo. E o Arthur fala assim, ó, os bancos usam os juros como instrumento de sabotagem e extorsão dos governos.
foi um instrumento, junto com a repressão financeira, para retirar a soberania monetária do país. Por isso a Lei Dinius é brilhante e faz parte do confronto na batalha que o Trump enfrenta contra os bancos, né? Aí eu fui lá perguntar pro GPT, para trazer uma explicação que todo ser humano comum pode entender e que eu acho que vocês falam, cara, realmente, viu? O Trump aí colocou talvez um novo paradigma na mesa, uma nova forma de olhar para o próprio país, para o próprio Estado-nação. Aí eu fui lá, né? Falei assim, ô GPT, como a Lei Dinius do governo Trump pode ser considerada como um caminho de libertação do Estado norte-americano das garras dos bancos e de Wall Street, que no fim é quem manda no Fed? Aí ele fala assim, uma boa pergunta. Vou te dar uma resposta em camadas para que faça sentido histórico, jurídico e político. O que foi a Genius Act? Nos Estados Unidos sob Trump, houve propostas legislativas executivas ligadas à ideia de reindustrialização, nacionalismo econômico e tentativa de recuperar o controle das estruturas financeiras e produtivas. Embora o termo Genius Act não seja o nome oficial de uma lei de grande impacto no Congresso, o que circula em muitos debates políticos e acadêmicos é a linha de políticas de Trump para reduzir a dependência de Wall Street, forçar a repatriação de capitais e limitar a captura do Estado por interesses financeiros. Em essência, a narrativa é de romper com décadas de globalismo financeiro que deixaram os Estados Unidos dependentes tanto de grandes bancos quanto do Fed, dominado por esse ecossistema. Olha até os termos utilizados, né? Globalismo financeiro, que eu acho que não está todo errado. É o sistema financeiro internacional, né? Vocês conhecem muito bem. Enfim, como isso se relaciona com a Wall Street e o Fed? O Fed, embora seja o Banco Central dos Estados Unidos, funciona de modo peculiar. É independente, formalmente do governo, mas a sua governança é fortemente influenciada pelos bancos privados, sobretudo os de Nova York. Na prática, Wall Street exerce enorme poder sobre a política monetária, juros, liquidez e até sobre as crises vide 2008. Parece um cenário muito similar ao que acontece no Brasil. Uma lei ou política como a Genius Act poderia ser vista como um caminho de libertação por quê? Reforça a soberania fiscal e industrial. Em vez de depender do crédito barato dos bancos, o governo pode estimular a produção real e a reindustrialização. Reduz a hegemonia do dólar como mero ativo especulativo. Trump busca atrelar o dólar novamente à força produtiva dos Estados Unidos, não só ao sistema financeiro global. Diminui a intermediação de Wall Street. Ao incentivar investimentos diretos na economia real, reduz-se o poder dos bancos de definirem os rumos do país. Até aqui agora, eu consigo compreender que na cabeça de quem não entende profundamente de economia, muita coisa ainda não faz sentido, com exceção dessa última parte, que é a intermediação. É basicamente a emissão de títulos da dívida, que muitas vezes se fazem pelos bancos, que conseguem no final do dia dar uma arbitrada no valor dos juros. E o que o Trump está falando, assim, em termo muito básico, ele quer falar, você não precisa mais recorrer a um banco para comprar um título de dívida. Você pode comprar através aí, pensa o seguinte, você vai poder comprar através de criptomoeda. Todas essas stablecoins, essas mais, o STD, Bitcoin, tudo mais. O aspecto de libertação do Estado. A lógica é parecida com o que já se viu em outros momentos históricos, como o New Deal de Roosevelt, quando o Estado decide que precisa recuperar protagonismo na economia e não pode mais ser apenas um refém dos bancos centrais e seus acionistas privados. A lei ou a política Genius seria interpretada por alguns como uma tentativa de recolocar o Estado como mediador entre a economia real e o capital financeiro, quebrar a lógica de que quem manda no Fed são os bancos e oferecer alternativas à financiarização extrema que concentra a riqueza em Wall Street mas esvazia o interior do país. Pensa, às vezes até... Pensar, por exemplo, em empresa de saneamento. É muito vantajoso para uma empresa de saneamento investir na capital, porque tem muita gente, é bem povoado, alta densidade demográfica, mas no interior você não ganha dinheiro lá. É uma coisa banco, cara, às vezes o cara investir uma coisa, ter o dinheiro ali na capital zona para grandes projetos que vão gerar grandes retornos, pô, isso é bacana. Mas quem que vai querer emprestar lá pro pequenininho, rapaz? O cara lá, às vezes que eu empresto, sei lá, 100 mil, coisa. Aí fica e pensa o seguinte, você tem um dinheiro para emprestar. Imagine você, enquanto ser humano, o que é que você prefere? Você tem 10 milhões para emprestar. Tu prefere emprestar esses 10 milhões para uma única pessoa que tu sabe que vai pagar e vai te pagar, sei lá, 10% de juro? Ou tu prefere pegar esses 10 milhões e emprestar para, sei lá, 100 pessoas que cada uma vai pegar 100 mil, mas tu vai emprestar a 12% com possibilidade do cara não te pagar? Como é que tu vai gerenciar essas 100 pessoas? Tu já parou pra pensar nisso? Se tiver problema, tiver que ligar, tiver que cobrar. Então, assim,
não é vantajoso para o banco ficar tomando conta do pequeno, porque aí você tem que ter um monte de gerente, aí tem que ficar... Sabe? Ninguém gosta de pobre. Ninguém gosta de pobre. O cara gosta de bilionário. Você dá o dinheiro ali, faz pouca coisa, 2 ligações no dia, tá tudo resolvido. Poucos clientes, muito retorno. Aí eu continuo perguntando. Vem cá, e como essa Genius Act conseguiria fazer isso? Como explicar isso para pessoas que não possuem conhecimento sobre economia? Aí vai me fazer uma analogia. Aí começa. Pensa nos Estados Unidos como uma casa bem grande. O governo é o dono da casa. O Fed e Wall Street são como síndicos e administradores externos que controlam o cofre, dizem quanto de dinheiro pode circular e até quem pode reformar os cômodos. O problema, esses síndicos não são neutros. Eles trabalham para os próprios interesses, ou seja, os bancos, não necessariamente para a família, né, o povo americano. A Genius Act seria como o dono da casa de Geno. Chega, eu quero tomar a chave do cofre e usar o dinheiro para melhorar a casa de verdade, não para enriquecer quem cuida do cofre. O que ele faria na prática, né? Versão simples. O Genius Act tinha 3 grandes movimentos. Primeiro, repatriar o dinheiro. Qual é a lógica do Trump? Forçar que grandes empresas tragam de volta os trilhões e trilhões e trilhões que estavam parados em paraísos fiscais. Esse dinheiro iria para investimento dentro do país, não para especulação. Pensa aí uma Apple da vida, tá vendendo iPhone no mundo todo. E ela vai ter, né, banco nesse mundo todo, ele tá no país, aí já pega esse dinheiro que tá sobrando, esse lucro. O Tim Cook tá nos Estados Unidos, ele vai querer gastar, ele vai gastar o dinheiro dele lá, mas ele não quer levar o dinheiro todo, porque quando ele levar vai ter que pagar o imposto de renda, é caro. Deixa lá nas Ilhas Caimã, tipo isso. E o cara tá falando, não, irmão, tu vai ter que trazer teu dinheiro. Vou arrumar um jeito. E aí tu traz, tu gasta aqui. Favorecer a economia real, ou seja, esse dinheiro que entrar e o foco do governo estimular fábricas, tecnologia, infraestrutura, empregos, em vez de Wall Street lucrar apenas com papéis e dívidas. O dinheiro seria aplicado em coisas concretas. Reduzir a dependência do Fed. Se o governo arrecada mais e investe diretamente, ele não precisa pedir tanto emprestado ao sistema bancário. Isso enfraquece o poder que Wall Street tem de ditar as regras. Como explicar essa libertação? Bom, antes, os Estados Unidos eram como um carro onde quem dirigia era Wall Street. O governo só ficava no banco do passageiro pedindo para o motorista pegar leve. Com o Genius Act, o governo tentava voltar ao volante dizendo: esse carro é do povo, vamos dirigir para onde interessa a todos, não só para os banqueiros. A ideia central do Genius Act não acabava com o Fed nem destruía Wall Street, mas diminui a dependência estrutural. O Estado voltava a ter recursos próprios e condição de planejar sem viver de joelho para os bancos. E eu ainda senti que ainda não estava 100% claro. Porque assim, tá, mas de onde é que vem esse dinheiro no final do dia? E eu perguntei diretamente, mas me explica, GPT, como o Estado fará para obter esses recursos? Porque o dinheiro não pode brotar do nada. Não vai imprimir dinheiro. Não é esse o ponto? Pois bem, boa pergunta. E aí que está o pulo do gato. De forma simples, o Trump aí, a turma dele, desenharam 3 caminhos para obter recursos sem ficar totalmente refém de Wall Street e do Fed, né, das emissões de título de dívida. Primeiro, grandes empresas americanas, Apple, Google, Microsoft, etc., deixavam trilhões de dólares estacionados em paraísos fiscais para fugir de impostos. O Genius Act criou incentivos e penalidades para que esse dinheiro voltasse para os Estados Unidos. Sem incentivo, o cara trazer, você pune. E aí? Rapaz, ele tá pensando no país como um todo. Se já são trilionários, tá na hora de coçar o bolso. Resultado. Uma parte significativa desses recursos poderia ser usada em investimentos, inovação e empregos dentro do país. É como se o governo dissesse: vocês ganharam dinheiro aqui, então tragam de volta para casa. Usem para construir, não para deixar parado em cofres, né, fora do país. Tem que ter estímulo, seja pelo amor, seja pela dor. Acabou essa historinha de deixar dinheiro parado, ganhar 15% sentado no sofá, né? O rentista brasileiro. Não tem espaço. Esquece o rentismo. Já começou daí. Crescimento da economia real. Quando o governo corta impostos estratégicos e investe em infraestrutura e indústria, o governo gera mais atividade produtiva. Isso significa mais arrecadação natural, via impostos sobre consumo, renda e produção, sem precisar aumentar a dívida. Se você ajuda um fazendeiro a plantar mais, você não precisa pedir empréstimo para comprar comida. Ele próprio produz mais e sobra para todos. Redução da dependência do Fed. Hoje o governo norte-americano financia muito gasto público emitindo títulos da dívida, os bondes que são comprados por bancos e investidores, ou seja, depende de Wall Street. É de onde vem a maior parte do dinheiro. Se o país repatria o dinheiro, aumenta a produção interna, o governo precisa emitir menos dívida.
Isso significa menos poder para os bancos e mais autonomia do Estado para decidir. Analogia, em vez de ficar pegando empréstimo do banco para pagar as contas, a família começa a ganhar mais com o próprio trabalho e a usar o dinheiro que estava esquecido em contas antigas. Em resumo, o Estado obtém recursos de 3 formas: trazendo de volta o dinheiro que estava escondido fora do país, fazendo a economia produzir mais e, assim, arrecadando mais naturalmente, e dependendo menos de empréstimos de Wall Street e do Fed. E aí? Trump comunista? Experimenta falar no Brasil. Limitação de remessas, de lucro e dividendo, né? De limitar, assim, remessa de capital posterior. Vixe Maria, aí o povo ficar maluco com uma história. O meu dinheiro não vai poder ir para minha offshore sem eu ter que pagar um pouquinho a mais. Crie incentivos, seja pelo amor ou pela dor. Não, a gente pode ver que é uma quantidade de redução, sei lá, algum tipo de rebate aí. Se o cara pega o dinheiro que ele tem de lucro e reinveste, você fala, não, vai ter uma coisa... Experimenta para ver a gritaria que vai ser na Faria Lima. Aí eu tenho que lidar com isso daqui, ó. Veja como é a direita brasileira. O grande herdeiro aí do... Pelo menos ele finge ser, né? O Silvio Grimaldo até hoje ganha dinheiro em cima do professor Olavo de Carvalho. O pessoal tem usado pouco o Twitter ultimamente, não consigo acompanhar as coisas aqui como gostaria. Então alguém me atualiza, por favor, quando a direita verdadeira passou a ser contra o mercado. Aí vem um perfil chamado Vanjazinha. Depois que o filósofo baiano Kim Paim começou a doutrinar os burros da direita, tem um cérebro de ervilha. Vocês, né? Aí o Grimaldo pergunta, é sério isso? Sim, ele está com um discurso duguinista e nacionalista. Ah, duguinista. Fiz até um novo logo para o programa Quinto dos Infernos. Bom, não tem um programa chamado Quinto Elemento, né? É o nome do canal. Mas quem tem um cérebro de ervilha são vocês. Aí o Grimaldo termina com essa linda postagem. O Kim aderiu de vez à pauta economicista. Desculpa, a pauta economista... Deve ser, enfim, né? A pauta economista à esquerda nacionalista dos anos 50 eu sabia. O que eu não sabia é que era daí que nego tirou esse papo de candidato do mercado. A direita vai acabar elegendo Ciro Gomes. Aí você que me acompanha aqui, né? Eu fico me perguntando. O que é que passa na sua cabeça nesse momento que você vê, né? Esse é o cara que cuida do acervo do Olavo de Carvalho. Que boleta em cima, né? Coitado do véu lá, viu? Para responder esse questionamento do seu Silvio Grimaldo, eu trouxe aqui até a postagem do Murilo, que tem até uns cursos aí sobre o sistema bancário lá no Instituto Borborema, que até onde eu sabia, né, o pessoal do Instituto Borborema gostava muito do professor Olavo. E o Murilo fala assim, ó, ele não fala diretamente pro Grimaldo, mas claramente aqui eu consigo sentir que é uma resposta. A acepção corrente de o mercado é o mercado financeiro. Quando se fala isso, está se falando da Faria Lima, de Wall Street, a City de Londres, etc. Confundir o mercado com a vaga ideia de um livre mercado para o povo e a economia real é prova de ignorância ou de sacanagem. No caso do Silvio Grimaldo, obviamente, é sacanagem. E o Godefroy complementa falando assim, ó, quase que chega a ser o oposto, né? Afirmar o mercado financeiro, que representa grandes oligarquias, não quer que o pequeno produtor e o mercador local são marionetes, né, de políticos, né, que impõem pesadas regulações que quebram o pequeno, eliminando a concorrência para os oligarcas. O mercado brasileiro também pode ser explicado nessa imagem. Um dos maiores podcasts da turma da Faria Lima, que é o Market Makers, levou agora aí o José Disseu, rapaz. E quem vai eleger o Ciro Gomes sou eu, né, Silvio Grimaldo? Oh, meu Deus do céu, velho. Eu não aguento não, velho. Porque todo mundo que tá contra mim, velho, tem que ser tão safadinho, né? Eu precisava de uns haters mais inteligentes. Mas tá ali, né? Fundador do Market Makers, há 15 anos no mercado. Aí o mercado aí, ó. O mercado que o Silvio Grimaldo defende. É o cara que cuida do acervo do Olavo, né? Aí você entende por que o que você vê na rede social sobre o Olavo é só postagem atacando o Bolsonaro. Para chegar aqui nos finalmente, que a gente acabou de falar das discussões que você vê acontecendo nos Estados Unidos, para você ficar com inveja, vamos comparar com as discussões do Brasil, para você ficar com raiva. O Quinto dos Infernos
Vou chamar os caras de isso daí. Gostei desse apelido. A turma lá do quinto, né? Do quinto dos infernos, fala assim, ó. Tropicália institucional, entre o carnaval judicial e a falta de rumos. É a turma fazendo festa, né? Um carnaval com o Jair. O Brasil começa setembro diante de mais um espetáculo. O alvo é Bolsonaro. Acusado de tentar um golpe sem armas, sem tanques, sem soldados. É um processo marcado pelo descompasso entre a narrativa e a realidade. Não houve força militar, não houve confronto, não houve risco concreto de tomada de poder. Mesmo assim, todo o país é convocado a acompanhar o julgamento como se fosse uma crise de Estado. A cena não é inédita, tribunais já se tornaram o centro da política brasileira, sessões transmitidas ao vivo, comentaristas escalados como se fosse campeonato, manchetes diárias para manter a atenção. A política, em vez de discutir o futuro, se resume ao ritual de transformar adversários em réus. Nesse modelo, sobra pouco espaço para o que deveria estar no centro do debate nacional. Questões estratégicas como indústria, energia, defesa, tecnologia, tudo isso fica em segundo plano. Não se vê proposta consistente para reposicionar o Brasil na disputa global. O país que poderia liderar setores decisivos continua preso a narrativas que servem mais ao espetáculo do que à soberania. Um exemplo, o setor de alimentos. A insistência em manter Bolsonaro sob julgamento cumpre um papel claro. Afastá-lo do jogo político e desgastar sua liderança. A ideia de um golpe desarmado atende a esse objetivo, né? Ao mesmo tempo em que gera manchetes, garante que a energia política seja consumida em torno de um enredo conveniente para quem não quer mudanças. E o efeito é paralisante. A cada crise encenada, o Brasil perde mais um ciclo de desenvolvimento. A cada processo transformado em novela, adia-se a necessidade de enfrentar escolhas reais, a política vira teatro judicial e o país se acostuma a confundir justiça com governabilidade. O julgamento de Bolsonaro revela essa inversão de prioridades. Em vez de discutir um projeto de nação, preferimos a catarse do espetáculo. Em vez de preparar o país para a competição global, gastamos energia em processos que pouco contribuem para o futuro. A Tropicália institucional pode entreter por algum tempo, mas não resolve os impasses que travam o Brasil. Quando a cortina se fechar, a realidade cobrará o preço. Estagnação econômica, dependência externa e falta de rumo. Não porque faltem recursos ou liderança, mas porque o sistema escolheu transformar política em julgamento e desenvolvimento em espera. E é isso, né? Esse é o Brasil. E ali os Estados Unidos. Qual país, né? Sei lá. Tá apontando numa direção que, pelo menos em termos econômicos, a tendência é as coisas melhorarem um pouquinho. É o Brasil? Do Lula? Do Centrão? Do mercado? Oh, meu Deus, viu? Tem hora que bate uma tristeza no coração com o que estão fazendo com o país. Mas este país há de dar certo um dia. Não é possível que o Brasil vai ficar assim para sempre. O Brasil não merece muitas de suas lideranças políticas. Eu fico por aqui. Se puder votar em mim no iBest, só em uma categoria. É o primeiro link na descrição. Se já votou, muito obrigado. E se quiser me apoiar também, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!